O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, Cicobi, Faesc e Fequerusc, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. No programa de hoje vamos conversar com a educadora social, jornalista e empresária Anita Pires, que tem dedicado sua vida ao desenvolvimento local, ao planejamento integrado de cidades, à inclusão social, ao movimento de mulheres e ao desenvolvimento econômico sustentável. Além disso, Anita Pires é uma ativista política, tendo participado ativamente da luta pela redemocratização do país. Nessa fase da década de 60, eu estava na universidade e era militante de diversos movimentos estudantis e de igreja. Vamos continuar conversando com a Anita Pires, mas agora vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento Faesc, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Durante 20 anos, produzindo o programa Estado de Excelência, entrevistamos os principais executivos e empresários de Santa Catarina. Temos um acervo valioso que reflete muito bem o pensamento empresarial catarinense. Vamos exibir um trecho da entrevista que gravamos com José Eduardo Fiates, diretor de Inovação e Competitividade da Fiesc, falando sobre os desafios para uma indústria mais competitiva. Os desafios podem ser classificados em 3 níveis. O desafio no âmbito da empresa, que é melhor gestão, treinamento pessoal, agregação de tecnologia, automação, aumento de produtividade. O desafio no nível da cadeia, que é estabelecer cadeias mais competitivas, logística, aí já começa a trabalhar com a infraestrutura local e assim por diante. A cadeia competitiva. E finalmente ter um país, um Estado competitivo, né? Que nós também temos todos os desafios aí de taxa de juros, nível de investimento no país, gastos e custo do Brasil, que aliás vai ser tratado também durante aqui a programação do evento. Então, para sermos competitivos do ponto de vista global, seja no que diz respeito ao espaço, seja no que diz respeito às competências, é preciso ser competitivo empresarialmente, cadeia, Estado e país. No programa de hoje vamos conversar com a educadora social, jornalista e empresária Anita Pires. Com especialização em ciências políticas pela FIAP Paris, Anita tem dedicado a sua vida ao desenvolvimento local, ao planejamento integrado de cidades, à inclusão social, ao movimento de mulheres e ao desenvolvimento econômico sustentável. Membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, onde ocupa a cadeira 33, membro da Câmara Brasileira da Indústria de Eventos, membro do Conselho Consultivo Empresarial de Turismo da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, conselheira do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, integrante da diretoria executiva da COCAL, a Federação de Entidades Organizadoras de Congressos e Afins da América Latina, ponto focal do programa Florianópolis, Cidade Criativa Unesco da Gastronomia e conselheira da Associação Floripa Amanhã. Além disso, Anita Pires é uma ativista política, tendo participado ativamente da luta pela redemocratização do país. E é sobre a sua atividade política que gostaria de iniciar a nossa conversa. Dona Anita, no dia 9 de janeiro deste ano de 2025, o jornal ND publicou a matéria com o seguinte título: Justiça concede nova indenização à professora presa durante ditadura. Aí segue a matéria. Mesmo já indenizada anteriormente por danos materiais, a ex-estudante da UFSC, professora, jornalista e empresária Anita Pires, deverá receber uma segunda indenização de R$100 mil a ser paga pelo Estado de Santa Catarina, dessa vez por danos morais. Dona Anita, por que a senhora foi presa? Quando aconteceu isso? E qual o significado dessa indenização? A minha história sempre foi uma história muito ligada às questões de ordem social,
de ordem comunitária, sempre envolvida nos movimentos estudantis, movimentos sociais. E nesse período eu estava na universidade, era professora concursada do governo do estado e atuava também em muitas outras ações. Mas todos nós fomos surpreendidos porque em março de 64 tivemos um golpe militar. A senhora tinha que idade nessa época? Eu tinha 20 anos. E esse processo foi um processo muito difícil, porque nós éramos considerados todos subversivos e fomos presos. Eu fui presa atravessando a ponte para o meu trabalho e para a universidade, onde as pessoas eram retiradas, aqueles considerados subversivos eram retirados do ônibus, só tinha ponte Hercílio Luz, e eram levados para a delegacia e para aquilo tudo. E quais ações subversivas a senhora participou? Se trabalhar as questões de ordem social, ser uma pessoa que cuida da sua terra, do seu país, e ao mesmo tempo batalha pela cidadania, for subversão, eu era subversiva, sim. Até dos movimentos de igreja eu participava, né? Bem, então eu fui presa e fiquei alguns meses presas e fui expulsa da universidade, fui expulsa do meu cargo de professora concursada, e foi um processo bastante complicado, não só comigo, mas com dezenas e centenas de pessoas. Enfim, era um momento de grandes mudanças e transformações. E o que é que significou para a senhora essa prisão e ser expulsa da universidade, perder a atividade como professora? Foi muito difícil, porque eu trabalhava para me manter e para manter os meus pais, que eram idosos. E eu fiquei desempregada. E comecei, então, a dar aula particular na minha casa. E, nesse meio tempo, apareceu uma estudante americana pedindo para dar aula de português. E descobri logo depois que ela era filha de um comandante americano que estava na nossa polícia militar. Bem, mas o tempo passou e foi muito difícil porque as pessoas nos discriminavam, claramente. Atravessavam a rua, a gente não era mais convidada para participar de nada, e eu passei... Quer dizer, além da punição oficial, né, do governo, a própria sociedade impunha também... Sim, com certeza, e durante muitos anos. Tanto assim que nós tivemos que sair do Brasil. Aí eu já tinha filhos. Esses filhos eram discriminados na sala de aula. As crianças brincavam, a mãe deles foi presa, sempre com aquele sentido, né, pejorativo. Pejorativo, Aí nós fomos embora para a França, ficamos lá na França 3 anos. Esse período foi um período, apesar de sofrido, ele foi um período bom de aprendizagem. E lá a gente conviveu com todos os exilados, tipo Fernando Henrique Cardoso, Cristóvão Buarque. Foram dezenas, alguns foram para o Chile, mas a grande maioria depois teve que emigrar para a França, porque o Chile também sofreu um golpe militar e eles tiveram que fugir. Mas aconteceram umas coisas assim muito ricas. Tive a oportunidade de conviver com a Simone de Beauvoir, uma escritora extraordinária, uma mulher até hoje considerada uma mulher extraordinária, além de ser feminista, fazia palestras nas universidades de Paris, e eu achava aquilo o máximo. E também a Brigitte Bardot desfilava no Champs-Élysées a favor dos animais. Ela já tinha começado naquela época esse movimento, né, em prol dos animais, em defesa dos animais. E aqui a gente não tinha essa cultura, então eu achava o máximo ela desfilando com os animais, tudo. Então era um outro mundo completamente diferente
que a gente viveu. E quando chegamos já perto de 88, quando já estava existindo a abertura, e aí nós tínhamos a lei da anistia, já aprovada pelo Congresso Nacional, nós todos tivemos direito a recuperar os nossos direitos políticos e ao mesmo tempo, ser ressarcidos daquele prejuízo. Né? Porque além desse processo que foi julgado agora no Estado, que é o segundo agora por danos morais, também tramita um processo no âmbito da Justiça Federal do governo federal, não é isso? Sim, do Ministério de Justiça do Governo Federal. Também. E o que é que significa para a senhora ser ressarcida com esses valores que o Estado e o governo federal provavelmente vai contemplar? Olha, Raimundo, para a gente que teve sua vida toda comprometida, não teve carreira, não teve nada, oferecer por prisão, por prejuízos, pelo que o Brasil viveu de uma ditadura, é até ofensivo, porque não é dinheiro que traz o perdão do que a gente sofreu. E então é alguma coisa assim muito difícil, e por ser assim difícil, eu, junto com a minha família, resolvemos que esses recursos nós vamos doar para algumas entidades que trabalham com cidadania, que trabalham com crianças, que trabalham com movimentos de comunidades que as crianças não têm nem escola. Então a gente resolveu fazer isso, mas se você me perguntar, valeu a pena o que a gente passou? Então, e valeu a pena? Valeu. Valeu, e eu te digo mais ainda, eu faria tudo de novo. Porque eu lutei pelo meu país, lutei pelas mulheres, foi uma área que a gente atuou muito, foi o movimento de mulheres durante esse período, até porque os ditadores achavam que as mulheres estavam lá fazendo bordadinho e comida, e nós estávamos nos organizando para fazer um novo partido, que foi o MDB, que foi o início da recomposição democrática do país. Nesse período, o MDB teve um papel muito importante na vida do país. Claro que depois foi se desvirtuando, né? Sim, é verdade. Mas o MDB original, de grandes figuras, teve um papel fundamental. Você ajudou a fundar o MDB, não é isso? Sim, ajudamos a fundar o MDB, percorremos Santa Catarina, nos diversos municípios, para fazer os diretórios, porque sem diretório não era possível fazer partido. E aí houve aquela primeira eleição do MDB, que ganhou tudo, né? Todos os estados, e foi um momento também de glória, né? E olhando hoje, esse é um depoimento muito pessoal meu, olhando hoje os partidos políticos e a postura ética dos dirigentes políticos, eles ficam muito a dever. E o Brasil precisa urgentemente de uma reforma política e precisa de partidos mais sérios. Mas, dona Anita, o partido político é formado por pessoas. E essas pessoas que formaram o partido político, principalmente o MDB na época, né, eram pessoas que a gente depositava neles muita esperança de que fossem fazer algo diferente, algo melhor. Mas a prática dessas lideranças que foram exiladas, que surfaram nessa onda da redemocratização do país, muitas dessas atividades desses líderes foram decepcionantes. Sim. Não só depois os partidos políticos que perderam até, assim, a gente não consegue mais identificar nem ideologicamente o que é que significa determinados partidos, né? Porque hoje estão num partido, amanhã estão em outro, a gente nunca sabe. Por que aconteceu isso depois de tanta luta, dona Anita? Eu penso, a minha opinião, né,
que isso tudo partiu da educação. A educação no Brasil fica muito a dever. Nas universidades, nas escolas. Educação não é só transmitir conhecimento, é transmitir valores. E os nossos valores, hoje, no Brasil, eles são valores muito fúteis. E a própria autoridade dos pais é uma coisa que também é extremamente importante. Como a gente se comportava com nossos pais, como os jovens se comportam hoje. E quando a gente fala em políticos sem postura... Mas, dona Anita, independente de se é mais à esquerda ou mais à direita, quer dizer, todos os governos que se sucederam depois de 88 tiveram alguns acertos, mas muitos erros. Quer dizer, então não é propriedade de uma ideologia errar ou acertar. Quer dizer, por que os nossos políticos, independente da sua matriz ideológica, não colocam esse país num processo de crescimento, de estabilidade, de conquistas, de avanços sociais, dona Anita? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas você tem toda a razão na pergunta, porque se a gente não tem valores de respeito, valores democráticos, valores de solidariedade, sobram muito poucas coisas para serem preservadas. Eu acredito que nós logo vamos mudar. Eu estava lendo um livro muito interessante do Domênico De Masi, que ele diz o seguinte: o Brasil vai ser o primeiro país do mundo. E realmente, essa riqueza, tudo isso, o que você coloca no seu programa, experiências riquíssimas que deram certo, né, e que estão dando certo, principalmente aqui em Santa Catarina, é uma coisa deslumbrante. Quando você falou que conviveu com a Simone de Beauvoir, foi daí que veio a inspiração para você se envolver no movimento de mulheres? A gente já tinha aqui em Santa Catarina um trabalho com mulheres, mas não com aquela dimensão da Simone de Beauvoir, porque ela tinha, vamos dizer assim, estudos e propostas e formas de apresentar as mulheres nesse contexto universal, como diz o Banco Mundial. As mulheres são 50% do PIB desse país. Eu sou apaixonada pelas mulheres, porque as mulheres, elas fazem um papel no mundo extraordinário. E quando as mulheres avançam, os homens não ficam para trás. Esse processo... A senhora quer dizer que quando o homem avança, deixa a mulher para trás? Deixa. Deixa sim, e não permite que a mulher chegue ao poder. Porque as mulheres no poder, nós só teremos leis e um mundo melhor se homens e mulheres estiverem juntos. Porque o homem tem uma dimensão do mundo, a mulher tem outra, né? Mas, dona Anita, no mercado a gente vê o crescimento das mulheres e a participação delas no comando de grandes empresas. Isso é um fato, assim. Muitas mulheres que cuidam da sua casa, são donas, né? Mas na política, no poder que a senhora se refere, não acontece isso. Por que a mulher não tem o mesmo desempenho na atividade política que ela tem na atividade empresarial, na atividade profissional de modo geral? Isso é uma coisa que os movimentos de mulheres discutem muito. Por que as mulheres não gostam do poder? Não gostam das práticas de poder. Não tem muita explicação, porque a opressão da mulher, ela vem de milênios. Esses dias eu escutei uma pessoa dizer: você sabe por que o lugar principal da mesa é do homem? E que posição ele fica? Ele fica numa posição que ele enxerga tudo e que ele manda. Além do movimento das mulheres, a senhora se envolveu também com outros movimentos do aspecto do desenvolvimento, principalmente aqui em Santa Catarina. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito de alguns projetos que a senhora liderou e participou. Um dos projetos
foi muito interessante, que foi o projeto de descentralização que o governador, nosso querido Luiz Henrique da Silveira, instalou em Santa Catarina, trabalhando uma metodologia junto com o PNUD, que trabalhasse a vocação regional de cada um dos nossos pequenos municípios, nossas pequenas produções. Por exemplo, produção de mel. Santa Catarina hoje é um grande produtor de mel e exportador. Então, são pequenas intervenções que foram feitas num projeto maravilhoso que se chamou Projeto Meu Lugar, que eu tive a alegria, o prazer de, junto com o PNUD, coordenar esse trabalho. Isso foi um trabalho muito interessante. O trabalho de mulheres também a gente fez a nível estadual, um trabalho ligado à questão do turismo, ou seja, de eventos, ou seja, o turismo de lazer. Também fizemos isso e eu presidi nacionalmente, durante 6 anos, o que a gente chamou de ABIOC. A ABIOC é a Associação de Organizadores de Eventos, onde apareceu aí no currículo também o movimento a nível de América Latina. E hoje eu faço um trabalho, sabe, Raimundo, que eu tenho a maior alegria, que é um programa Florianópolis, cidade da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco, na gastronomia. Hoje, por exemplo, nós temos um maricultor aqui de Santo Antônio, lá na Itália, numa feira. Ele foi para lá via esse processo. Ano passado, nós tivemos diversos chefes de cozinha, cozinheiros, que foram para Portugal, para a Itália, para a China, e eles voltam transformados. Por que a gente foi atrás dessa chancela da Unesco? Porque Florianópolis tem um talento extraordinário para a criatividade, haja visto aí o nosso Parque Tecnológico. Parque Tecnológico. As empresas de base tecnológica de Santa Catarina. Exato. É um fenômeno. Que é o movimento econômico mais importante do mundo, que é a economia criativa. E a última coisa que eu citaria é que nós estamos fazendo, juntamente com o Senar, com o Sebrae, com o Senac, um trabalho a nível da Grande Florianópolis. Florianópolis não existe sem a Grande Florianópolis. E a Unesco disse o seguinte: vamos trabalhar os pequenos produtores, vamos ensiná-los a plantar, porque o produto comestível ele não deve ser buscado mais de 100 quilômetros do consumidor. E nós buscando os nossos vegetais, as nossas verduras em São Paulo, não é possível, né? Com uma região rica, como nós temos, de origem italiana, alemã, cachaça, vinho que você conhece bem. Então, nós estamos com um projeto trabalhando com 10 entidades de produzir aquilo que a gente compra em São Paulo. O que você produz? Aí eu produzo tomate. O teu tomate atende às necessidades do consumo? Não atende. Então temos que plantar mais. E as nossas entidades, tipo Pagre... A propósito, né, a Federação da Agricultura de Santa Catarina, liderada pelo seu amigo Zézo Pedroso, né, trouxe para Santa Catarina um dos melhores programas de assistência técnica gerencial do setor, que é o ATEG. Isso. Capacita esses pequenos E é muito lindo produtores. Porque essa área toda é chamada de território criativo. Então, esses territórios, se as autoridades, se os técnicos tiverem um trabalho, vamos dizer assim, claro, de nível técnico, nós não vamos precisar trazer legumes de São Paulo.
porque aqui nós sabemos plantar. O nosso, por exemplo, o nosso morango aqui é maravilhoso. A uva, o vinho aqui da... A cerveja. A cerveja que aqui, aliás, ontem nós recebemos uma cidade do México que fez contato com a gente em função da rede de uma cidade chamada Mérida. E ele fez um contato conosco, essa cidade. Então a gente vê que existe um mundo para ser cuidado, para ser criado, para ser trabalhado, e o povo brasileiro é trabalhador. Dona Anita, que desafios motiva a senhora, depois de uma passagem tão rica, com uma vida tão cheia de acontecimentos, né? A senhora chega no ano de 2025 com todo esse entusiasmo falando sobre o desenvolvimento do nosso Estado. De onde vem essa motivação? Eu acho que é uma vocação, porque cada um de nós tem uma história, né, Raimundo? E nós não podemos passar por esse mundo e morrer de mãos vazias. Nós temos que deixar a nossa contribuição. Eu estava participando de um livro, agora que está saindo, sobre aposentadoria. Aposentadoria funcional, muito que bem, mas nós nunca vamos nos aposentar. Então eu diria para você que eu nunca vou me aposentar, porque tem muita coisa para fazer por essa cidade, por esse país. Dona Anita, meus respeitos por essa trajetória de vida e muito obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa. E o programa de hoje termina aqui. E se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e obrigado por acompanhar o nosso trabalho.